Olá, feliz dia! Para compartilharmos de momentos de conforto espiritual e para nos sentirmos envoltos por uma alegria vinda de Deus, está no ar o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! Acompanhe hoje mais uma experiência de vida que pode servir de incentivo para que você supere alguma dificuldade pela qual possa estar passando. É o quadro Sou Feliz. No quadro Reviver, vamos reapresentar uma palestra da preletora Maria Murakami. Ela explica como a natureza reage às atitudes do homem. Muito interessante. Sempre no mês de abril, milhares de pessoas oram em conjunto em memória das pessoas queridas que já partiram deste mundo. É a festividade do Santuário Roso, que acontece na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, que fica a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Alegria, muita alegria, graças a Deus, uma festa maravilhosa. Todo mundo muito feliz por estar aqui, já fazem 9 anos que a gente participa todos os anos. A gente está muito feliz de estar aqui, podendo reverenciar os nossos antepassados. Estou muito feliz de estar aqui. Trata-se de um ato de amor de suma importância para o fortalecimento dos laços familiares, bem como para a consolidação da prosperidade, da saúde, da harmonia na vida de todos os integrantes do seu lar. Participe da 57ª festividade do Santuário Roso do Brasil e da 29ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola. É dia 14 de abril, das 9 às 14h30. É incalculável o número de vidas transformadas pelo poder da oração aos antepassados e pelo simples gesto de enviar registros espirituais para Ibiúna. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br. Experimente a felicidade que essa iniciativa pode proporcionar a você e a todos os seus familiares. Fiquem com Deus e recebam um abraço afetuoso da família Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! No quadro Sou Feliz de agora, fique atento a cada palavra, pois é a vivência marcante de uma pessoa que encontrou forças nos ensinamentos da Seite Onoye. Confira. Eu conheci a Seite Onoye já há bastante tempo e a Seite Onoye realmente fez uma diferença muito grande na minha vida. Um ponto que eu poderia estar citando, né, é que eu era uma pessoa cheia de todos os medos. Muitos medos mesmo. Principalmente na questão de saúde. Eu tinha mania de doença, de remédios, de médicos. E ao conhecer a Seite Onoye, eu despertou a minha fé em Deus, que antes eu achava que eu tinha fé, mas na verdade não tinha fé. Eu fui conhecer a verdadeira fé em Deus através da Seite Onoye. E tanto é que há um tempo mais recente foi detectado um câncer de tireoide e a médica falou assim rapidinho para mim: olha, você realmente é maligno e você precisa fazer a cirurgia imediatamente. Isso, se fosse naquele tempo, acho que só o fato dela dizer isso para mim, eu já caía dura lá no chão e não precisava nem fazer tratamento. Eu procurei a minha irmã, né, como ela pratica os ensinamentos, eu falei: olha, Zica, você está acontecendo isso, eu estou te contando, porque eu sei que você vai me ajudar mentalmente nessa questão que a doença não existe, então, a princípio, nós não vamos falar para mais ninguém da família. Para que as pessoas se preocupar com uma coisa que não existe, né? Ela falou: é verdade, isso não existe, você fica tranquilo. Assim, todas as práticas foram intensificadas, todas as práticas por mim, pela minha irmã, pelo meu grupo da Seite Onoye, os colegas, companheiros. Eu busquei nos livros do mestre, li muito a respeito
da questão, né, para eu me conscientizar realmente, para ter essa tranquilidade de que isso não existe. Nós fizemos muitas sutras, muitos Shinsokan, inclusive no dia da cirurgia, quando eu cheguei do quarto, o que eu encontrei no travesseiro da minha cama foi uma sutra sagrada, que eu tenho ela até hoje, que o meu colega preletor, no momento da cirurgia, ele estava fazendo sutra. E graças a Deus, hoje eu estou completamente curada, né, pela medicina. Fiquei há uns tempos atrás com algumas sequelas do tratamento, que ainda, enquanto eu estava preso naquelas sequelas, elas estavam manifestando. A partir do momento que eu resolvi me dedicar mais ao ensinamento, ao meu trabalho dentro da Seichonoye, eu esqueci também essas preocupações e agora, graças a Deus, eu com 58 anos me considero uma pessoa muito feliz, sou completamente saudável e nem estou preocupada com a minha idade. Se você detiver seu olhar por um instante em todas as maravilhas naturais, verá que toda a existência é alegre, tudo simplesmente pulsa feliz. Porém, quando o ser humano deposita sua ganância e sombras mentais no mundo, isso pode mudar. Acompanhe no quadro Reviver a palestra da preletora Maria Murakami com o tema Como a natureza reage às atitudes do homem. Muito obrigado pela oportunidade de hoje nós estarmos aqui através do programa Seichonoye, o modo. E hoje nós vamos estudar sobre como a natureza reage às atitudes do homem. Recentemente tive a oportunidade de ir lá em Belém e fazendo um passeio de barco lá pelos igarapés e vendo aquelas casas assim ribeirinhas sobre palafitas, eles nos contaram que recentemente, ou até recentemente, cerca de 2, 3 meses, aquelas casas ficaram totalmente inundadas, que nunca choveu tanto, nunca, na história de Belém, nunca choveu tanto. E a água passou da altura das palafitas e acabou inundando, cobriram todas as casas e cerca de 1.500 pessoas ficaram desalojadas e tiveram que ficar hospedados e dormindo assim em clubes comunitários, recebendo a ajuda da população da cidade. E nós sabemos que aqui no Brasil, locais onde não se via chuva, como o sertão do Nordeste, tem chovido muito, muito. Recentemente, um preletor, diretor nosso lá do Sul, ele veio para nós e disse, ultimamente é coisa normal lá no Sul fazer 0 graus. É um frio que não se vê há quase 50 anos. E o que está acontecendo é exatamente aquilo que o atual Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi, ele escreve nesse livro Caminho da Paz pela Fé. E também no livro Primeiro Passo para a Paz. Esse livro o professor Masanobu Taniguchi escreveu na década de 1990, alertando a humanidade sobre a consequência da atitude, das atividades do ser humano que está comprometendo o planeta Terra. E eu quero então aqui iniciar esta nossa palestra com a leitura de um poema que o professor Masanobu Taniguchi cita aqui no seu livro e que é de autoria do professor Masaharu Taniguchi. É um poema que canta a manhã iluminada de luz, num dia em que o professor Masaharu Taniguchi ele estava recebendo a revelação divina, e são muitas as revelações que o professor recebeu. Ele recebeu também este poema, e eu convido a todos, inclusive quem nos assiste pela televisão, para estar acompanhando mentalmente essa leitura em posição de oração, para que nós possamos sentir que a natureza e o ser humano e o planeta são uma única unidade. A hora matinal, voltado para o leste,
com os olhos cerrados e as mãos postas, com sentimento de reverência, contemplando a grande vida sublime e plena de harmonia, sinto a mente e o corpo totalmente purificados. A grande vida misteriosa e sublime envolve meu corpo e a minha alma sob a forma de atmosfera. Não há limite entre mim e essa atmosfera. Oh, louvada seja a vida, que alegria eu ser a própria vida. Estou vivo, estou vivo, estou vivo. Com o coração repleto de alegria pela bênção de estar vivo, abro os olhos e vejo diante de mim o mundo pleno de luz. A clara luz do sol matinal brilha nas folhagens novas das árvores do jardim, fazendo-as palpitar de vida. Em meio ao pulsar da vida das folhagens, move-se saltitante uma outra manifestação da vida. Um pardal, com suas penas brilhando como ouro, devido ao reflexo do sol, pula de um galho para outro. O próprio ar parece dançar alegremente. Tanto dentro de mim como ao meu redor, só existe o mundo de luz, o mundo resplandecente da vida. Muito obrigada. Maravilhoso, maravilhoso poema. E eu creio que, além do professor Masaharu Taniguchi, muitos dos senhores já puderem sentir essa mesma vibração de gratidão diante do nascer do sol, que nunca se pôs até a emocionar-se as lágrimas vendo o crepúsculo. Você já não teve essa oportunidade? Né? Quando vê o céu tingido de vermelho com reflexo do sol se pondo lá no oeste, nós vemos que essa natureza não é uma existência isolada de nós. Que a vegetação, que os animais, que os corpos celestes, que o solo, o ar que nós respiramos, a água que jorra abundante quando nós abrimos a torneira, o ar que jorra abundante quando nós abrimos a torneira do chuveiro, tudo são dádivas de Deus, são presentes de Deus. E todos nós, seres humanos, animais, os vegetais, os minerais, o solo, o céu, o ar, todos nós compartilhamos esse mesmo espaço universal. Não é assim? O planeta Terra. Todos nós compartilhamos. Nós recebemos de Deus todas essas dádivas e compartilhamos todas essas dádivas. E tudo isso significa então que todos os animais, os vegetais e todos os seres humanos, nós formamos toda uma única unidade. E é isso que o professor Masanobu Taniguchi explica, interpretando esse poema do professor Masaharu Taniguchi. Se nós nos encantamos muitas vezes com o crepúsculo, se nós nos emocionamos até as lágrimas quando vemos o céu nascer, né? Logo lá no alvorecer, quando começa o sol se levantar, que espetáculo lindo! E Deus nos presenteia diariamente com esse espetáculo. Mas a maioria de nós está dormindo, né? E mesmo que a maioria esteja dormindo, todos os dias o sol faz questão de dar esse mesmo espetáculo. Mas quantos de nós valorizamos, né, ou utilizamos com o devido respeito todas essas dádivas da natureza? E justamente por não utilizar com devido respeito, é que hoje nós estamos vendo aí o que está ocorrendo, né? Muita chuva, chuvas em excesso, frio em excesso, né? E tudo consequência das atividades do ser humano. E é o que o professor Masanobu Taniguchi escreve, então, aqui na página 200 do nosso livro, e que ele fala o seguinte, que tudo que o ser humano, né? As diversas atividades do homem, especialmente a destruição das florestas e o uso do combustível fóssil, estão elevando lentamente a temperatura do globo. Quando, por exemplo, uma pessoa vai comprar uma porta, isso o professor
explica aqui nesse livro. Se vai trocar uma porta da sua casa, tá? Aí vai na loja e vai comprar. E você vai na loja e encontra vários tipos de porta. Talvez você não esteja necessitando de trocar a porta da sua casa, a não ser que esteja caindo aos pedaços, tá? Mas porque apareceu na televisão uma propaganda de uma porta nova, uma porta mais bonita, de repente manifesta o sentimento ali do consumismo. Mas toda vez que nós formos consumir alguma coisa, precisamos estar refletindo o quanto a aquisição desse novo material vai estar impactando a natureza. Logicamente, se você for calcular só o fato de você comprar uma porta nova, o impacto talvez não seja tão pequeno, tão grande assim. Mas se várias pessoas, impulsionadas por aquela propaganda, resolverem trocar a porta da sua casa, vão todos comprar as portas e, logicamente, o fabricante vai precisar de estar fabricando mais portas. E aí o professor escreve aqui, então, no nosso livro, a importância do que representa tudo isso, na página 146 do nosso livro. Quando, por exemplo, vai se abrir uma nova estrada, né? Quando você vai comprar, logicamente, se você vai fabricar uma porta, precisa cortar árvore, né? E para cortar árvores você precisa abrir uma estrada para chegar até lá. E depois de abrir uma estrada você precisa movimentar caminhões e carretas para estar transportando os homens e para transportar também a madeira até a fábrica onde vai produzir, né, todo o material necessário para fabricar a porta. Então o professor escreve que para todo o processo de produção de qualquer mercadoria, vai estar implicando em devastação de florestas, em consumo de energia, e tudo isso vai estar concorrendo para estar aquecendo mais o globo terrestre. A quantidade de CO2, que é dióxido de carbono, né, que são emitidos por segundo no mundo, chega a ser a casa de 393 mil metros cúbicos. E, segundo os cientistas, só metade desse CO2 que é lançado pelas atividades do ser humano estão sendo recuperadas através das florestas, que conseguem absorver todo esse CO2 e devolver para o planeta em forma de oxigênio. Só metade disso. E a outra metade para onde vai? Né? Para o ar. Né? E provoca, então, esse efeito estufa que acaba prejudicando, então, o aquecimento do globo terrestre. E esse aquecimento é que está provocando tudo isso. Nós ouvimos falar bastante sobre o tsunami, né? E aqui nesse livro também o professor Masanobu escreve. O tsunami está ocorrendo agora só? Lá no passado não aconteceu? Acontecia. Mas lá no passado não houve a destruição das costas litorâneas que estavam protegidas pelos manguezais. E a gente, nessa viagem que nós fomos lá para Belém, juntamente com o professor Masanobu, nós vimos os manguezais, né? Eles têm as raízes profundas e o tronco dela praticamente já está submerso na água, né? Mas elas têm raízes tão firmes, né, que elas aguentam as fortes ondas que, mesmo que vêm em forma de tsunami, elas conseguem fazer frente e protegem tudo que está para cá, que são os seres humanos, as casas e tudo mais. Mas nos locais onde foram destruídas, nas costas litorâneas, os mangues para construir prédios e resorts, justamente para agilizar mais a atividade econômica e pela ganância do ser humano, foi perdida essa proteção natural e fazendo com que, então, a água do mar esteja invadindo e engolindo vidas e mais vidas, né? Por isso, o professor fala da importância, então, de nós estarmos vivendo, praticando uma atividade humana em que seja consciente.
Por exemplo, o ar-condicionado. Quem tem ar-condicionado em casa? São poucas as pessoas. Mas quem tem ar-condicionado no carro? Muita gente tem, né? Nós precisamos saber que o ar-condicionado, enquanto ele refrigera o espaço onde você está. Só que ele libera o calor do espaço onde você está lá para fora, tá? Então, quanto mais pessoas estiverem usando o ar-condicionado, esse ar-condicionado está favorecendo só a pessoa que está dentro daquela sala ou dentro do seu carro. E é, portanto, uma atitude um tanto quanto egoísta, porque você favorece a você, refrescando a você, mas está jogando o ar quente do local onde você está lá para fora. E quem está lá fora está recebendo o ar quente. Quer dizer, quem usa ar-condicionado está favorecendo a si, mas está prejudicando a natureza, promovendo o aquecimento cada vez maior. Quando tivemos a oportunidade de estar lá no Japão, eu acompanhando o professor Mukai, nós fomos recebidos pelo Supremo Presidente, que é o professor Masanobu Taniguchi. E quando entramos na sala dele, estava gelado. Nós viemos de outras salas, lá da sede internacional, onde estava tudo com ar aquecido. E quando entramos na sala dele, estava friozinho. Aí ele falou, me perdoe. E ele foi ligar o ar quente. Quer dizer, enquanto ele estava sozinho, ele não liga o ar quente. Tá? E quando terminou a nossa audiência com ele, quando saímos, ele desligou o ar quente. Então, nós percebemos que o professor Masanobu Taniguchi, que escreve sobre a importância de cada um de nós estarmos repensando o nosso comportamento, de tal forma que nós estejamos agredindo o menor possível a natureza, ele realmente pratica esse modo de viver, né? Que tal se nós também estarmos agindo desta maneira, né? Não existe algo tão importante para os dias de hoje quanto a visão religiosa de que todas as coisas do mundo fenomênico não são simples matérias, são manifestações da vontade divina e são manifestações de Deus, né? Desejo que todos os senhores saibam disso impreterivelmente e que passem esse ensinamento para todos os seus familiares. Então, quando, por exemplo, nós vamos sair de casa, se você tiver a oportunidade de tomar um transporte coletivo, como ônibus ou trem, dê preferência a isso do que estar saindo de carro. E se você vai para um lugar próximo, que você pode ir caminhando, então vamos dar preferência para caminhar. Ou caminhar ou então andar de bicicleta, né? Existem hoje, no mundo, cidades que já aderiram para esse trabalho de estarem eliminando a utilização de carros que usam combustíveis fósseis, né? No Brasil, nós temos a grande felicidade de termos os carros flex, né? Que usam álcool, que agridem muito menos a natureza. Mas se nós tivermos a oportunidade, então, de estar também, quando tiver que trocar a geladeira, adquirir uma geladeira, logicamente, se realmente está precisando mesmo trocar, adquira um produto que esteja emitindo um gás em quantidade muito menor do que um outro que esteja agredindo mais a natureza. E desta forma, nós podemos estar vendo que, se nós agirmos desta maneira, nós estaremos passando isso para os nossos filhos e estaremos, então, deixando para os filhos e netos um mundo em que haverá a possibilidade de não estar preocupado com a sua subsistência. E assim, nós terminamos a nossa palestra de hoje. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seicho no Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seicho no Ie pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seicho no Ie, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né?
E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonê na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonê na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonê na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Muitos pensam que vivem só porque estão sempre ocupados, mas viver de verdade é ocupar a mente e o tempo com sentimentos bons. Orar é um ótimo jeito de levar uma vida verdadeira. Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Foi maravilhoso ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.